Boa tarde, sejam bem-vindos a esta nossa tarde de partilha em plena semana de oração pelas vocações. Estamos no segundo dia e hoje convidamo-vos a refletir sobre a vocação à santidade. Como afirma o Papa Francisco, muitas vezes somos tentados a pensar que a santidade está reservada apenas àqueles que têm possibilidade de se afastar das ocupações comuns para dedicar muito tempo à oração. Não é assim. Todos somos chamados a ser santos, vivendo com amor e oferecendo o próprio testemunho nas ocupações de cada dia. É precisamente isto que 3 pessoas convidadas vão partilhar connosco nesta tarde. O Pedro, a Teresa e a Helena vão nos ajudar a refletir como, no seu dia-a-dia, guiados pela fé, procuram corresponder a este chamamento que Deus lhes faz à santidade. Eu acredito que a fé em Jesus que tenho sempre foi a resposta àquela questão que muitas vezes coloco. O que é que Deus quer de mim? O que é que Deus quer para a minha vida? E eu vejo isso em muitos episódios da minha vida. A começar pelo início da minha caminhada cristã, em que eu aos 10 anos pedi aos meus pais para ir para a catequese. Eu que venho de uma família que não é católica, só a minha mãe é que é católica, e mesmo nessa altura ela não praticava a sua fé e não estava inserida em nenhuma comunidade. E então pedi para ir para a catequese, para a Sete Faro, e comecei aí uma vida cristã muito enriquecedora, muito rica, através do grupo de acólitos, através do grupo de jovens. Estive também em muitos outros grupos de diocese, e vi em cada momento da minha vida que Deus queria-me ali por alguma razão. E até mesmo numa experiência muito enriquecedora que tive também no pré-seminário, que me ajudou a responder a muitas questões da minha vida. Eu hoje sou jornalista, estou em Lisboa e nem sempre, obviamente, nesta caminhada tive momentos felizes. Quando nós achamos que já concretizamos alguns objetivos, começamos a ver que nem tudo é fácil. E eu deparei-me com uma fase da minha vida talvez não muito fácil. No início da minha carreira profissional, tinha mais ou menos um ano e meio de profissão, e em que não estava feliz, não me sentia concretizado, não sabia exatamente se era aquilo que queria, porque na empresa onde estava não me sentia feliz. E aí lembro-me perfeitamente e partilho convosco esse episódio em que, dia após dia, no diálogo que tinha com Jesus, questionava muitas vezes: porquê a mim? Porquê é que isto me está a acontecer a mim? Porquê é que eu tenho de passar por este deserto? Vem algo de bom ou não? E a verdade é que tive de tomar uma decisão e tive coragem para tomá-la, que foi demitir-me sem nenhuma nada em vista, e 2 semanas depois tive uma resposta. Tive uma nova oportunidade de trabalho, também na área do jornalismo, e mais uma vez fui conseguindo alcançar os meus objetivos ao longo destes anos, dos meus sonhos. Eu agora estou na Renascença, há 3 anos que estou na Renascença. Para mim é um privilégio estar numa empresa católica, porque acredito exatamente que exercer jornalismo é uma verdadeira vocação de Deus, porque jornalismo é verdade. Eu, cada vez que faço uma reportagem, cada vez que faço uma entrevista ou leio um noticiário, eu tenho de colocar ali verdade. E se Deus é verdade, jornalismo é tudo isso, porque ao longo desta minha vida fui aprendendo isso. Mas, obviamente, também, para além da verdade, tenho de cumprir os meus princípios deontológicos, mas também tento, obviamente, viver em santidade. Se é fácil? Não, não é fácil viver em santidade. E este é o centro deste meu testemunho, porque, obviamente, que nesta área em que vivemos a alta velocidade, em que temos de tomar decisões de uma forma muito rápida, muitas vezes é difícil viver em santidade. E como tenho este privilégio de estar numa empresa católica, muitas vezes, partilho aqui convosco,
aquilo que faço em que vou à capela da Renascença e peço mesmo isso, diante da cruz, que consiga ter sempre e cumprir sempre os princípios católicos que me ensinaram desde miúdo e sempre em conjugação também com a verdade e, obviamente, com este ritmo alucinante que o jornalismo dá. E termino este meu testemunho com um apelo a todos vós, mas principalmente aos jovens, àqueles jovens que têm de tomar decisões, que coloquem as vossas dúvidas nas mãos de Deus. Porque nós muitas vezes, e eu ouvia muitas vezes esta frase na minha juventude, em que o tempo de Deus é diferente do nosso. E muitas vezes temos de esperar por esse tempo. Por isso, é importante termos confiança em Deus e nunca esquecer a fé em Jesus, porque é essa a resposta para aquela questão que eu coloquei no início deste testemunho. O que é que Deus quer de mim? A resposta está na fé em Jesus. Olá, sou a Teresa, sou catequista na paróquia de São José de Ferreiras e sou catequista porque o Senhor me chamou. Chamou-me a transmitir aos outros aquilo que um dia também já me tinham transmitido a mim. E recordo aqui com especial carinho a minha primeira catequista. Foi ela que me apresentou Jesus, foi ela que me lançou nesta aventura da fé. Nas famílias onde há pouca prática religiosa, a comunidade eclesial torna-se um alicerce fundamental para o nosso encontro com Deus. Isso aconteceu também comigo. Ao longo da minha caminhada, o Senhor foi colocando muitas e diferentes pessoas na minha vida que me ajudaram, motivaram-me, incentivaram-me a não desistir e a seguir em frente. Recordo aqui 3 momentos muito importantes na minha juventude e que direcionaram a minha fé no rumo certo. Recordo o convívio fraterno. Uma coisa muito importante que trouxe do convívio fraterno foi o verdadeiro sentido de ser igreja. Recordo que depois, mais tarde, pude também, tive a graça de poder fazer parte da equipa e também ajudar outros jovens nesse rumo. Recordo também as diferentes passagens por TZ. TZ é uma comunidade ecuménica no sul de França, onde se reúnem todos os anos muitos jovens. Aquilo que para mim era uma utopia, que era a unidade dos cristãos, eu pude viver essa unidade em TZ, através da oração, através da partilha, através do encontro com outros jovens que, apesar de confissões religiosas cristãs diferentes, lá vivíamos unidos. Recordo também as Jornadas Mundiais da Juventude. Milhares e milhares de jovens reunidos à volta do pastor visível da nossa igreja, a universalidade da nossa igreja. Todos estes encontros foram muito importantes para a minha caminhada, foram muito importantes na minha juventude. Mas o grande e verdadeiro desafio que o Senhor me lançou, penso que foi no dia em que fui para Algesur. Fui para Algesur com o João Cabral, com o Padre Campoa, numa missão diocesana muito concreta, que não era muito diferente daquilo que fazia na minha paróquia. Era ser catequista, só que era ser catequista num sítio diferente, onde a minha presença era mais necessária. Ser catequista num sítio onde não havia tantos catequistas. Fomos para Algesur, trabalhámos em todo o concelho de Algesur, trabalhámos aquilo que trabalhávamos nas nossas casas, nas nossas paróquias. Claro que isto nem sempre foi muito bem entendido, nem muito bem aceito, principalmente pela minha família. A minha família não percebia se eu era catequista, podia ser catequista em Faro, onde tinha um bom emprego, onde estava perto
dos amigos e da família, porque é que tinha que ir assim para longe. A minha passagem por Algesur foi sem dúvida nenhuma um grande desafio à minha fé, mas mais do que aquilo que pude ensinar, foi aquilo que aprendi. Mais do que aquilo que pude dar, foi aquilo que recebi. E recebi um grande exemplo de acolhimento, que ainda hoje consigo sentir cada vez que vou a Algesur. Atualmente estou a viver em Albufeira e a trabalhar em Faro. E isto para mim inicialmente era uma dificuldade. E queria deixar aqui um apelo para a nossa capacidade, para que a nossa fé nos ajude a transformar as dificuldades em oportunidades. Não só nestes tempos que estamos a viver, que são tempos mais complicados devido à pandemia, mas no nosso dia-a-dia. Esta minha deslocação era uma dificuldade, porque tinha que me deslocar, perdia imenso tempo, pelo menos 1 hora, de um lado para o outro. Eu tenho a oportunidade de estar 1 hora dentro do carro, onde só tenho é que conduzir, e que de uma maneira segura, através de um telemóvel e do Bluetooth do carro, eu posso rezar. E muitas vezes queixamos que não temos tempo para rezar. Tenho 1 hora para rezar, tenho 1 hora em que posso fazer um telefonema para um amigo que está longe e de quem já não sei, de quem já não tenho notícias há muito tempo. Transformar as dificuldades em oportunidades. A nossa fé dá-nos essa capacidade. E o Senhor capacita-nos sempre em tudo aquilo que nos pede. Não há nada que o Senhor não nos peça para a qual não nos dá a força e a coragem de o fazer. Olá, fui desafiada a partilhar o percurso da minha redescoberta da fé. Começo por dizer que fui batizada em pequena e que fiz a primeira comunhão inserida num colégio católico que frequentei até ao 9º ano. Depois de sair do colégio, afastei-me um pouco da igreja, fiz o meu percurso académico, estudei, tirei o curso, comecei a trabalhar e casei. Foi depois, quando inscrevi a minha filha mais velha na catequese, em 2010, que comecei a frequentar semanalmente a Eucaristia. No início, ia à missa e não comungava, não sentia necessidade. Foi no início do ano letivo de 2012, numa missa de sábado à tarde, em que ouvi o sacerdote ler o Evangelho, houve umas palavras que me fizeram eco na minha cabeça. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Para mim, foi esse o momento que Jesus me estava a chamar. Senti que Jesus queria algo mais de mim, para além do que acompanhar somente a minha filha no seu percurso catequético. Com o apoio de uma amiga, resolvi ir falar com o sacerdote. O meu objetivo era confessar-me para comungar. Estava tão afastada que nem me lembrei que não era casada pela igreja e não podia comungar. Portanto, o meu processo de ir apenas à missa sem comungar continuou, mas não desisti. Continuei, perseverei e sempre, todas as semanas, acompanhava a minha filha. Até que chegou o início do ano letivo de 2013, o mesmo sacerdote convidou-me para integrar um grupo de catequese de adultos e foram 2 anos de grande aprofundamento da minha fé. Tive amigos que me acompanharam nesse processo, onde a oração teve um papel fundamental. Comecei nessa altura a rezar o terço. Em setembro de 2014 fui convidada para integrar o grupo de catequistas da minha paróquia. Comecei com um grupo de meninos do 2º catecismo, que ainda hoje em dia acompanho agora no 7º catecismo. Ser catequista foi uma missão que na altura abracei com grande alegria e receio e que agora também tem momentos de grande alegria e momentos de dificuldade. Mas eu tenho a certeza que Jesus está sempre ao meu lado, que me ajuda nas dificuldades e que às vezes, quando eu não sei por que caminho devo seguir, Ele me há de dar a pista da direção que eu tenho que tomar. Estava a chegar o mês de maio de 2015 e, com isto, o meu grupo de catequese de adultos ia fazer o crisma, mas eu ainda não tinha casado, portanto não podia comungar.
De repente, no mês, tudo se desenrolou. Casei pela igreja, comunguei após um interregno de cerca de 20 anos. Foi um dos momentos mais bonitos que eu guardo com imenso carinho no meu coração. Não consigo, se eu quiser, descrever a alegria imensa, a paz que eu senti naquele momento. Foi uma emoção que não tem descrição. E passado uma semana fiz o crisma, que foi outro dia de grande alegria. Posso dizer que naquele dia comprometi-me a alimentar sempre a minha fé, porque a fé tem que ser alimentada. Até ao dia de hoje, houve altos e baixos. Aprendi que os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Aprendi a aceitar a vontade de Deus a meu respeito e a agradecer. A gratidão é um daqueles sentimentos que eu tenho hoje em dia e que reconheço que aprendi neste processo todo de aprofundamento de fé. O dom da fé é uma das coisas mais bonitas que podemos ter. Reconhecer a vontade de Deus é preciso, exige silêncio, exige discernimento. São coisas que demoram tempo, que se vão aprendendo com o tempo, mas que nos trazem momentos de grande alegria. E aprendi a confiar na providência divina. A Jesus vamos sempre por Maria, e Nossa Senhora para mim é a fonte de inspiração e de apoio nas horas difíceis. É na simplicidade das pequenas coisas que Jesus nos pede para sermos sinal do seu amor. Portanto, o ser santo é cumprir no dia a dia as nossas obrigações. Cada um de nós pode ser santo no contexto em que está inserido. Podemos ser santos no nosso trabalho, fazendo as nossas obrigações com dever, cumprindo o dever com muito amor, com caridade, ser santos na nossa família, ser santos nas missões que nos são confiadas, a mim em particular na catequese. O que mudou em mim depois é, mais uma vez, o que eu tenho a dizer é o saber agradecer. Quero apenas referir como ponto final que há pouco tempo ouvi numa passagem do Evangelho no sacerdote da minha paróquia, estava a fazer uma meditação sobre esse Evangelho, onde estavam as palavras: não temas, crê somente. Neste tempo complicado que todos estamos a atravessar, é preciso acreditar. Apesar da adversidade, não podemos perder a esperança. Não tenham medo. Abri as portas do vosso coração a Cristo. O amor vence sempre. Obrigada.